Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai para uma pergunta clássica tanto dos investidores iniciantes, tanto dos investidores mais avançados, que é como que a gente analisa uma ação. Então roda a vinheta e fica até o final desse vídeo que tem muito conteúdo bom. A ação X está com preço bom? Eu devo comprar essa empresa? Essa empresa faz sentido para o meu portfólio? Essas são as perguntas que a maioria dos investidores se fazem quando estão analisando, quando estão tentando analisar alguma ação. A grande maioria das vezes é impossível responder todas essas perguntas de forma rápida, porque uma análise de uma ação é diferente de uma análise de qualquer outro bem, principalmente falando de bens materiais. Antes de começar esse vídeo, é importante trazer que isso é um guia mais inicial de como analisar uma ação. Vou trazer a parte teórica, a gente vai trazer também um material para vocês mais completo de como analisar de forma criteriosa a ação e trazer um valuation mais específico para cada empresa. Mas vamos lá, vamos trazer qual que é a importância de analisar aí uma ação. Vamos fazer um exemplo, você quer comprar um smartphone, você olha qual a câmera, qual o processador, como que ela está avaliada em diversas lojas, qual que é a tela dela, qual que é o peso do smartphone, quanto que tem de memória. Você olha todos esses fatores, toda a ficha técnica desse telefone e vai cotar em diversas lojas qual que é o melhor preço. E se você viu que um celular numa loja custa R$1.000 e numa outra loja custa 900, a avaliação é muito simples, né? Ou mesmo se um celular valia 1.200 na semana passada ou no mês passado e atualmente está valendo menos. Indica também uma boa oportunidade para ti. Porém, quando a gente fala de ações na bolsa, não é bem assim que acontece. Não são todas as empresas que caíram muito que são boas oportunidades. Eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, a OGX. Se a gente for olhar, a empresa valia R$20, ela chegou a 15 e depois chegou a R$5. E muitos investidores acharam que era uma excelente oportunidade. E logo depois ela chegou a valer R$1. E se a gente for olhar na forma cotidiana de precificação, algo estava valendo 20 e meses depois valendo R$1, é uma oportunidade imperdível. Mas ainda assim as ações continuaram a sofrer muito e chegaram num patamar de 10 centavos. E dificilmente um dia vão voltar a chegar a 2 dígitos, como a gente tinha visto antes. E eu falei tudo isso para dizer que o histórico de preço de uma ação no passado é um indicador muito frio e não significa muita coisa se não analisado com outros fundamentos. Então é muito importante a gente ver a cotação, sim, claro, mas não friamente só ela. Então ter outros fundamentos para nossa análise tem que fazer sentido. Senão, a gente vai comprar só pelo preço, a gente vai se ferrar. Tem muitas ações, falei uma, mas tem Oi, tem Cogna, tem IRB, tem Cielo, enfim, diversas ações que caíram muito, não tendem a voltar para os patamares que já estiveram, né? Que já estiveram a R$20, R$30, enfim. Mas vamos lá, vamos aos tipos de análise de ações. Tem 2 principais tipos. O primeiro deles é uma análise fundamentalista, como o próprio nome diz, olhando fundamentos. E o segundo tipo é uma análise técnica, que é muito utilizada por traders, que gostam de olhar muito gráfico, pontos de suporte, pontos de resistência, para ter embasamento para comprar um tipo de ação. Por outro lado, também a gente tem a análise fundamentalista, que os grandes investidores, como Warren Buffett, Luiz Barsi, aqui da Bolsa Brasileira, utilizam para comprar as ações. Também nesse vídeo a gente vai estar abordando um pouco mais sobre ela. E nesse tipo de análise vai muito além de olhar só apenas o preço e volume negociado da empresa. Numa análise fundamentalista a gente olha o principal cenário macroeconômico, olha a saúde financeira da empresa, a gestão, como é gerida a empresa, trata também de concorrentes. A gente faz uma análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais embasada dentro da empresa. É o tipo de análise que a gente foca mais no longo prazo, foca então em gerar valor olhando para a empresa, olhar uma empresa que está com um valor X, mas um preço abaixo desse valor X, ou seja, uma oportunidade boa de compra. Bom, mas agora vamos lá olhar os pontos que a gente pode dividir essa análise fundamentalista.
E o primeiro deles é uma análise macroeconômica. Como eu comentei para vocês, a gente tem que estar olhando muito o cenário para ver se faz sentido ter tal ação. O principal, a gente olha uma conjuntura econômica, olha como que está a inflação, como está a taxa de juros. O mais principal é olhar a expectativa do que pode acontecer para o futuro para trazer para o presente. Se a expectativa é que a taxa de juros tenha uma queda num futuro próximo, como que essa ação vai se comportar se acontecer isso? Basicamente essa é a análise do cenário. E o segundo deles é a análise qualitativa. Basicamente a gente olha como que estão os gestores, como que é o histórico de resultados da empresa, como que é a governança corporativa, realmente traz mais esse quali da empresa, realmente vê também como que os gestores tomaram boas decisões ou más decisões e por quê, como que o cenário influenciou nesse sentido também. O terceiro deles é a análise quantitativa. Esse é o momento de analisar o resultado financeiro da empresa, então olhar margens, olhar custos, dívidas, como que foram o resultado financeiro da empresa como um todo. A gente tem uma análise horizontal, que a gente vai olhando de ano após ano como que foram as perspectivas, se teve um crescimento de margens, abaixou os custos, como é que foi nesse sentido. Também tem uma análise vertical, que é a análise de todas as métricas em determinado período. E por fim, o valuation, então é basicamente a relação de preço e valor. E o quão atrativa essa relação tá para o investidor que está fazendo a análise. Essa análise pode ser bem subjetiva, pode ter um investidor que acredite fiamente na empresa, pode ter outro que queira venda da empresa, acho que não vale a pena. É bem subjetiva essa análise de valuation. Em 2016, se a gente for olhar, teve uma história bem legal que um investidor, um mega investidor, o nome dele é Carl Icahn, ele se desfazia das ações da Apple, enquanto Warren Buffett comprava as ações da Apple. E eles são dois dos maiores investidores do mundo, um vendendo e o outro comprando. No final, quem se deu melhor foi realmente o velhinho. Warren Buffett comprou em 2016, as ações decolaram, mas isso não significa que o outro investidor seja ruim, apenas foi uma análise diferente que ele teve da empresa. Outra coisa que eu vou trazer para vocês são os múltiplos da empresa. Então olhar os múltiplos também é muito importante para a gente trazer uma comparação principal com empresas do mesmo segmento, qual que está mais descontada, qual não está. Os múltiplos também são bem importantes para isso. Então é basicamente para a gente comparar com empresas do mesmo setor e existem diversos múltiplos realmente para estar trazendo uma melhor análise para vocês. Eu vou trazer alguns aí que podem fazer sentido, alguns que realmente são os mais básicos, mas os que mais são relevantes. O primeiro deles, o mais clássico, é o PL, preço da ação sobre o lucro por ação. Basicamente ele representa quanto tempo o acionista vai ter o seu dinheiro investido de volta. Ou seja, se tem um PL de 5 vezes, eu investi nessa empresa, se continuar com o mesmo lucro por ação, em 5 anos eu teria o meu dinheiro, o meu retorno de volta, o meu dinheiro total de volta. É nesse sentido, é muito importante para ver qual ação está mais barata que a outra. Se tem um PL de 700 vezes, imagina, então eu vou ter que esperar 700 anos para ter meu dinheiro de volta. Então a gente tem que ter essa análise mais criteriosa. Principalmente as empresas de tecnologia têm um PL um pouco mais esticado. O segundo deles é o EV/EBITDA, é o valor total da empresa, o valor total de mercado, incluindo as dívidas, sobre o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse múltiplo pode ser usado até mais que o PL, justamente porque ele traz também a dívida da empresa dentro do múltiplo. Porque pode ter uma empresa que pode parecer muito barata com o múltiplo PL, mas a gente não está olhando como que está a dívida dessa empresa, como está a dívida comparada com a outra. E nesse caso, o EV/EBITDA impedirá aí o investidor, vocês, de tomarem uma decisão errônea nesse sentido. Temos também o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador basicamente revela quanto que o dinheiro dos sócios está rentabilizando dentro da empresa. Em geral, os investidores olham muito para ROI de banco, em principal olhando o ROI comparado com a taxa Selic. Se o ROI do banco está bem acima da taxa Selic, significa que ele tem rentabilidade muito boa, muito atrativa. E por fim, temos também o PVPA,
preço sobre valor patrimonial. Esse indicador compara basicamente o preço da ação hoje sobre o valor de todo o patrimônio que a empresa tem. Então, realmente, se tem uma ação que está valendo menos que o patrimônio, talvez possa ser uma oportunidade também interessante. É importante dizer que esses múltiplos ajudam muito na tomada de decisão, mas não podem ser olhados de forma isolada. Tem que ter uma análise de todos esses tópicos que eu comentei para vocês, senão não faz sentido ter uma análise míope. Além disso, um analista mais zeloso vai começar olhando também dividend yield, índice de endividamento da empresa, índice de rentabilidade, sempre buscando complementar ao máximo aí as informações que ele tem de acordo com tudo que ele já viu. Bom, pessoal, o processo de trazer uma análise de uma ação, ele é bem complexo, ele demanda bastante tempo, principalmente olhando as DREs, que é a demonstração de resultado do exercício das empresas, o balanço patrimonial. Isso demanda bastante tempo, mas realmente para um investidor ser mais assertivo, realmente tem que fazer isso. O que eu aconselho vocês a fazerem é pegarem setores que vocês já conheçam. Por exemplo, eu trabalho no setor de construção civil, conheço bastante o setor de construção civil, eu vou lá e pego alguma empresa de construção civil para eu dar uma analisada. Então é muito mais simples porque eu já conheço como funciona o setor. Para vocês fazerem isso faz bastante sentido, é muito mais simples. Depois vão pegando os outros setores mais complexos. Um outro ponto legal é vocês pegarem também, talvez, uma análise publicada aí na internet ou uma casa de análise que traz também já mais mastigado a análise deles e vocês compõem com a de vocês. Mas por fim, caso você realmente não tenha tempo, busque um especialista. Seja um assessor de investimentos ou seja uma casa de análise para realmente dar esse suporte aí para vocês. Muito importante que não faça nada sem uma análise, sem algo embasado. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se tem alguma dúvida, já também deixa nos comentários. Se inscreve no canal, vai ter mais conteúdo sobre análise. Quis trazer algo um pouco mais inicial, mas vai ter conteúdo sobre indicadores, vai ter conteúdo sobre valuation. Então se inscreve no canal que tem bastante coisa boa vindo por aí. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima.